Vamos falar de Lula na China. Vamos falar dessa reportagem aqui do Nelson de Sá, que foi editor da Ilustrada da Folha de São Paulo. Lula é recebido por Dilma no aeroporto ao desembarcar na China. Atual presidente da República participa de cerimônia de posse da petista na liderança do Banco dos BRICS. Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pela ex-presidenta Dilma Rousseff ao desembarcar no aeroporto de Xangai, na China, nesta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023, às 22h20 do horário local, 11h20 de Brasília. O líder brasileiro chegou 30 minutos depois ao hotel, no centro da cidade, sem falar com jornalistas que o esperavam. Entrou de mãos dadas com a primeira-dama Rosângela Lula da Silva Janja e sorrindo, mas aparentando cansaço após mais de 30 horas de viagem. O avião presidencial tem pouca capacidade de voo e, por isso, precisou fazer 3 paradas durante o trajeto. Olha lá, o Lulinha com a Dilma, uma foto, inclusive, que está gerando muito like lá no meu perfil no YouTube, viu, gente? Mandem superchats! Virem membros da Folha Democrata, gente. A gente precisa muito da ajuda de vocês nesse momento. Estou jogando aí no chat para vocês não esquecerem o que eu acabei de explicar. No hotel, Lula voltou a se reunir com Dilma. Ele participa da posse da petista na chefia do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, na sigla inglês, mais conhecido como Banco dos BRICS, nesta quinta. Cercado por repórteres e câmeras, a ex-presidente evitou falar sobre o banco, prometendo novidades para a entrevista no dia seguinte. Elogiou Xangai, onde já está morando. É uma cidade muito agradável, com paisagismo lindo, cheia de árvores e flores. A cerimônia de posse de Dilma não é o único compromisso de Lula em Xangai. Ele ainda se reúne com o CEO da gigante de tecnologia Huawei e separadamente com o CEO da BID e da CCCC. Tanto o presidente brasileiro quanto o Janja ainda terão que realizar um novo teste de Covid 24 horas antes do encontro com o líder chinês Xi Jinping em Pequim no dia seguinte. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, trata-se de um procedimento padrão também aplicado a políticos de outros países. O casal presidencial já havia realizado o teste para a doença antes de embarcar. Na sexta, Lula conversa separadamente com o premier Li Qiang e o presidente do Congresso Nacional do Povo, Zhao Leji. A reunião com Xi Jinping começa às 16h10 no Grande Palácio do Povo e se estenderá por uma cerimônia de assinaturas de atos e um jantar oferecido. Ela já está na China e foi recebida aí pela Dilma. Na pauta devem estar a adesão do Brasil à iniciativa do Cinturão da Rota para investimentos chineses em infraestrutura e um acordo da montadora chinesa BYD para adquirir a antiga fábrica da Ford na Bahia. A entrada do Brasil na BRI, sigla brasileira para a iniciativa, seria a resposta para uma cobrança que Xi Jinping para fazer deslanchar os investimentos que Lula deseja em novos ativos produtivos de infraestrutura, inclusive em ferrovias e hidrelétricas. Integrantes da comitiva brasileira ouvidos pela Folha deram sinais tanto na direção de que o presidente brasileiro pode assinar um memorando para entrar no programa chinês, que já abrange 21 países latino-americanos, como pode se limitar a um apoio simbólico sem adesão formal. A adesão é uma das pontas soltas para a qual se espera um desfecho. Durante a estadia de Lula na China, a mídia estatal chinesa tem anotado o desejo brasileiro de maior investimento não só em infraestrutura, mas na diversificação econômica. O ingresso formal, por outro lado, preocupa os Estados Unidos, que vem na expansão da iniciativa do Cinturão da Rota, uma tentativa de Pequim de ampliar a sua influência. Vou falar uma coisa para vocês, o Lula tem mais é que assinar esse documento, gente. Ele tem que ampliar, eu sei que o Lula tem que ter boas relações com os Estados Unidos, e que o Biden está apertando o cerco. Mas os Estados Unidos não pensam na gente, não, gente. A gente tem que ter recursos, precisamos ter. Estamos precisando ter aí realmente formas para a gente realmente alavancar a nossa economia, que foi muito castigada pelo Jair Bolsonaro. Bom dia, Maria. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigado ao público que acompanha aqui a nossa Folha Democrata. Continuaremos aqui na nossa missão de informar bem vocês a respeito de mídia, de política e de todos os principais assuntos.
Lula também deve colocar em discussão a proposta da criação de um clube da paz para mediar as negociações entre Rússia e Ucrânia. A iniciativa não foi bem recebida por líderes ocidentais, mas o petista se diz convencido que Moscou e Kiev estão esperando que alguém diga vamos sentar e conversar. Para tal, já disse que está na hora da China colocar a mão na massa. Xi é próximo de Vladimir Putin, com quem selou um acordo de amizade sem limites dias antes da eclosão da guerra da Ucrânia. No primeiro aniversário da guerra, a China apresentou sua proposta de paz para encerrar o conflito no leste europeu. O documento tem 12 partes, inclui medidas como oposição ao uso de armas nucleares, o fim das sanções impostas a Moscou e a recusa do que chama mentalidade de Guerra Fria. O projeto, no entanto, foi recebido com ceticismo no Ocidente, cujos líderes não compraram a ideia de que Pequim não tem lado na guerra. Lula encerra a viagem oficial na China no sábado, quando vai para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, para encontrar o líder do país, o Mohammed bin Zayed. E ao contrário do Bolsonaro, o Lula não vai trazer aí joias que esse cara desclassificado ainda vai ter que responder sobre isso para a justiça.